Como traduzir o seu aplicativo para outros idiomas no Oracle Apex? Nós vamos aqui na edição do aplicativo, tá? Aqui em Application, Edit Application Definitions, e aqui em Globalization, nós temos algumas configurações necessárias que você deve fazer em primeiro lugar, né? Óbvio que você vai definir aqui o idioma primário da sua aplicação, né? No meu caso aqui, português Brasil, PTBR, e também a derivação de linguagem, né? É isso aqui que vai definir como vai funcionar a tradução do seu aplicativo para o usuário, tá? Em primeiro lugar, você pode definir que ele não deve ser traduzido, utilizando essa opção aqui, No NLS, tá? Você também pode definir aqui de acordo com a configuração de preferências do browser do usuário. Então, todo browser tem lá, né, a opção de configurar o idioma, do usuário configurar o idioma de preferência dele. Então, nesse caso aqui, se ficar setado essa opção, toda vez que o usuário logar na aplicação, o Apex vai identificar o idioma que está configurado para ele no browser e vai definir, né, o idioma que a aplicação vai ser servida para o usuário naquele momento. Também você pode definir dinamicamente as preferências do usuário utilizando essa configuração, né, que é a FSP, é um parâmetro, né, FSP Language Preference, né? Esse parâmetro ele precisa ser definido a partir da API PLSQL. Vou mostrar isso daqui a pouquinho, como é que a gente faz isso, tá? Você também pode definir isso a partir do Item Preference, ou seja, vamos criar, né, um item em nível de aplicativo, um item de aplicativo com o mesmo nome desse daqui, FSP Language Preference, e aí utilizar esse item, né, para definir a linguagem da aplicação. E também você pode fazer isso através da seção, né? E aí você pode, inclusive, através do navegador, através da URL do aplicativo, definir qual é o idioma que o usuário está utilizando aquela aplicação. Nós vamos deixar setada essa daqui por enquanto, para que você entenda. Vou salvar aqui. Então nós vamos aqui no App Builder, e aqui em Shared Components, nós temos aqui abaixo em Globalization, tá? Nós temos aqui onde são feitas as configurações. Nós vamos aqui em Application Translations, e aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir as linguagens da nossa aplicação. Vou clicar sobre esse link aqui, e vamos aqui em Create. Quando você cria uma tradução para o seu aplicativo, o que o Apex faz? Ele, por trás dos panos aqui, ele cria um outro aplicativo. Um outro aplicativo que é uma réplica do seu aplicativo principal. Esse segundo aplicativo você não consegue fazer alterações direto nele, ele vai servir somente para traduzir o seu aplicativo. Ele tem todos os componentes que o seu aplicativo tem todo o conteúdo que o seu aplicativo tem, a única diferença é o idioma mesmo, tá? E aí por trás dos panos ali ele faz essa troca, né, de aplicativo que vai ser apresentado para o usuário de acordo com a linguagem, né, de acordo com o idioma que ele está selecionado. E aí, quando você cria aqui a sua tradução, você precisa definir um código, né, para o aplicativo no idioma que você está criando. Então nós vamos criar aqui uma tradução para o inglês e eu vou vou definir que esse aplicativo vai ter o código vou colocar o 1001 aqui, vou colocar um número mais alto, né, e vou selecionar aqui o idioma, tá? Então eu vou aqui no inglês, né, observe que tem vários idiomas aqui do inglês, né? Tem o inglês origem, né? O inglês origem, Austrália, Canadá, enfim, Jamaica. De cada país ali tem
um inglês que é falado naquela região. E cada idioma tem o seu código, né? Então, observe aqui que o inglês da Austrália, ele é o EN-AU. O inglês do Canadá é o EN-CA, né? O inglês aqui dos Estados Unidos é o EN-US. E o inglês é o EN. Então, o que acontece? Se você define que o idioma do seu aplicativo é o EN, por exemplo, né? E entrar, né, um usuário definido em qualquer um desses outros idiomas aqui, ele vai assumir o EN. E aí nós vamos selecionar aqui o inglês básico, ok? Vamos deixar aqui o document direction, né, que é o left to right, né? Se fosse aqui, por exemplo, o hebraico, se eu não me engano, que é ao contrário, né? Seria right to left, mas no nosso caso aqui do inglês também é left to right a leitura, tá? Enfim, os outros parâmetros aqui não são obrigatórios, e aí nós vamos criar, então, o nosso mapeamento de idioma. Observe que ele não aceitou aqui esse ID, tá? Ele está dizendo que esse ID já existe. Então, se ele já existe, a gente precisa escolher um outro código aqui. Vou pegar o 1002. Create. Pronto. Então, nós já temos aqui, então, o aplicativo 10.002, que vai ser traduzido para o inglês, tá? E aí, agora, o próximo passo é vir aqui em Translate novamente. E agora nós vamos nesse link, Seed Translatable Text. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos semear, né, os nossos textos, né, os nossas strings que estão no português, né, para esse aplicativo e gerar os arquivos de tradução. Tá? Então eu vou selecionar aqui o idioma que a gente acabou de criar, que é o inglês, né? Vou selecionar aqui e clicar em Seed. O que isso aqui está fazendo? Ele está pegando todos os textos que estão em português no meu aplicativo principal e está gerando um arquivão lá com os textos de origem e de destino, né? Origem em português, destino também está em português, vocês vão ver daqui a pouco. E aí nós vamos ter que pegar agora esse arquivo e traduzir ele. Veja que ele identificou lá 623 strings, tá? Sendo que dessas 263 são strings distintas, que precisam ser traduzidas, tá? E ele está dizendo aqui que esse aplicativo precisa ser sincronizado. O que é isso? A sincronização, eu vou explicar um pouquinho mais à frente, mas ela serve para sincronizar as alterações do aplicativo principal com o aplicativo traduzido. Agora nós podemos fazer o download dela, tá? E aí como é que faz o download, né? A gente pode vir aqui em Translate e clicar na opção Download XLIFF Translation Files, ou aqui mesmo, né, eu tenho a opção de download, né? Qualquer uma das opções vão funcionar. Vem aqui, download, e aí nós podemos fazer aqui o download do arquivo XLIFF completo da aplicação por aqui. Basta eu dizer qual idioma que eu quero baixar, né? Nós geramos o do inglês, então se eu fizer por aqui, eu vou baixar um aplicativo grandão com todas as strings do aplicativo, né? Eu vou aqui em Export XLIFF File for Application, então ele vai baixar o arquivo aqui, ó. Veja que ele já baixou aqui o arquivo, né? Esse arquivo, ele é um arquivo de texto que pode ser aberto aqui, por exemplo, no Notepad++, e ele possui esse formato aqui. É como um arquivo XML mesmo, é um arquivo XML, onde nós temos aqui todas as strings, olha. Nós temos a string aqui, página global, que é source, está em português. E target, que também está escrito em português. E aí, para eu traduzir,
basta digitar esse target, né, que é o destino, que é o idioma de destino, eu digitar ele para o inglês. Aí eu poderia digitar aqui global page, ok? Início, né, essa string início vai ser start ou home. Acredito que esse aqui quer dizer home, né, que é essa string aqui que nós temos aqui no aplicativo, no menu aqui, né? Essa string aqui, ó, início, ela tem que ser traduzida para home, né? Não para begin. Esses cuidados precisa tomar na tradução de arquivos, né? Senão a gente comete aí algumas gafes, né? Clientes, né? Se você tem um aplicativo que vai realmente ser distribuído lá fora, eu aconselhava até, caso você não domine o idioma, é que você realmente mande para alguém que domina, para fazer uma tradução aí correta, e aí você importa depois o arquivo traduzido para dentro da sua aplicação. Como aqui são muitas strings, e aí a gente ficaria aqui horas fazendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um arquivo somente da página 1 para a gente fazer os nossos testes aqui, tá? E como que eu faço isso, né? Aqui nessa mesma tela, eu tenho essa opção aqui abaixo, olha. Eu posso baixar o arquivo somente, por exemplo, para uma página. Então, eu vou baixar aqui do inglês da página 1, que é a nossa página de início, tá? E vou baixar ele aqui, olha, export xliff file to page. Então, eu vou baixar um arquivo menor aqui só da página 1. Veja que o nome aqui é diferente, né? Vou abrir esse arquivo também no Notepad++. Nós vamos traduzir ele aqui. Muito bem, fiz a tradução aqui de todas as strings aqui da página 1. Vou salvar aqui. O próximo passo aqui, nós voltamos aqui em Translate. Nós vamos aqui em Apply Translation Files, tá? Vou clicar nessa opção. Vou fazer aqui o upload do arquivo que eu acabei de traduzir. Vou escolher aqui o arquivo, está lá em Downloads, né? Esse primeiro aqui. Vou clicar em Upload. O próximo passo é aplicar esse arquivo. Então, vou clicar aqui em checar ele aqui. Vou selecionar o idioma para o qual eu devo aplicar, que é do 100 para o 1002, né? 10.002. E vou aqui em Apply Checked. Feito. Depois, eu vou marcar aqui o meu arquivo. Vou escolher o idioma, que é o inglês, e vou publicar. Quando eu clico em publicar, ele abre aqui um outro formulário. Nesse outro formulário, eu devo selecionar novamente aqui o arquivo de tradução e clicar em Publish. Perfeito. Observe que agora o Require Synchronization ele está null, ou seja, a partir desse momento, o nosso aplicativo ele já está up to date. O nosso aplicativo 10.002 ele está up to date com o aplicativo principal, que é o 101, se eu não me engano. Então, significa que se eu executar o aplicativo no idioma inglês, ele vai ter exatamente vai ter exatamente as mesmas funcionalidades do aplicativo principal, porém traduzido, né? Então, a partir desse momento, a gente já consegue utilizar, né, o nosso idioma. Lembra que aqui nas configurações do aplicativo, nós deixamos ali para a aplicação do idioma ela ser feita de acordo aqui com a seção, né, com a seção. Isso significa que a gente pode utilizar, por exemplo, esse parâmetro aqui na URL, que é o plang, né?
Então, por exemplo, se eu vier aqui na página 1 do aplicativo, né, ela está em português, mas se eu vier aqui se eu adicionar, né, esse parâmetro, né, para isso eu preciso colocar o e-comercial aqui e depois o parâmetro igual, e aí mudar para EN, que é o inglês, ele vai traduzir agora o aplicativo para o inglês. Observe que agora está traduzido, né? Com exceção aqui do menu, que eu não fiz ainda a tradução, mas observe que agora filtros já virou filters, né? Customer não é mais cliente, né? Product, category, brand, né? Ano aqui ficou faltando, né? Traduzir, ele não apareceu aqui no arquivo, se eu não me engano. Eu traduzi, eu não traduzi ele mesmo aqui no arquivo, né? Seria year, né? Aí aqui, olha, sales by product, sales by brand, tá tudo traduzido. Sales by category. Simples, né? Tranquilo. Tá? Então, com essa opção aqui, a gente já conseguiria, por exemplo, criar um link aqui no cabeçalho do nosso aplicativo, né? Nessa barra, e poderíamos, por exemplo, criar um link aqui para o inglês ou para o português, né, de acordo com o que está setado nessa variável aqui da URL. Então eu poderia setar, por exemplo, agora eu estou com o inglês, eu poderia agora mostrar aqui para o usuário o link do português, por exemplo. E quando ele clicasse no português, eu mudaria o idioma para português e apresentaria novamente um link para o inglês. Seria uma coisa bacana de se fazer. Nós não vamos fazer nessa aula aqui, né? O objetivo é explicar como fazer a globalização do seu aplicativo, tá? Então, é isso, tá? Se você definir aqui, por exemplo, essa opção, né, de acordo com o browser, né, aí ele vai pegar, você não precisa, né? Aí não precisaria definir aqui no browser, na URL. O próprio Apex identificaria automaticamente de acordo com o que está setado nas configurações de idioma do usuário no navegador dele. Tá? Uma outra opção seria essa do Application Preferences. Aqui a gente poderia usar um PLSQL para setar, né, as preferências do usuário. Vamos fazer isso? Vou salvar aqui. E aí eu vou aqui na minha página 1. Vou criar um botão aqui simples mesmo. Vou até fazer na página 0. Né? Fazer na página 0 aqui. Página 0, para quem não sabe, é uma página onde tudo que a gente cria na página 0 e deixa ele visível, ele vai ficar visível em todas as outras páginas do aplicativo. Tá? Então, como seria um botão que poderia ficar disponível para o usuário, por exemplo, nessa barra de menus, né? Em toda a seção dele, em todas as páginas que ele estiver navegando, ele teria a opção de mudar o idioma, né? A gente poderia então criar esse botão aqui na página 0. Então eu vou aqui em Body, vou criar aqui um botão, esse botão de idioma. Então vou criar aqui para ele uma Dynamic Action. Essa Dynamic Action vai servir para mudar o idioma. E aqui nós vamos escolher a opção Execute Server-Side Code. Ok? E aí é uma instrução PLSQL mesmo que a gente vai rodar aqui. A instrução ela vai ser essa daqui, tá? Que a gente vai chamar API Apex Util Set Preference. Vamos mandar o parâmetro pPreference com o nome da variável mesmo, né? Que define a preferência de idioma no aplicativo. O valor dela vai ser o IN, tá? E eu estou definindo para o usuário logado. Então, essa configuração ela fica gravada para aquele usuário, né? Quando ele fizer login, utilizando aí quando ele fizer login, novamente, essa configuração já vai estar lá guardada para ele, tá?
E é isso. Não precisa submeter nada na página. Basicamente é isso, mas nós precisamos submeter a página, né? Isso é importante, porque nós vamos ter que atualizar a página após ter feito aqui a definição do idioma. A gente precisa atualizar a página. E para atualizar a página, nós vamos ter que utilizar aqui essa opção de Submit Page. Submit Page. Salvar. Acredito que isso vai funcionar. Vamos testar aqui. Bom, eu tenho aqui o botão. Se a gente atualizar aqui agora a nossa página 1, provavelmente nós vamos ter um botão aqui em algum lugar. Vamos escolher a posição dele, né? Deixa eu definir aqui a posição onde esse botão vai ficar aqui. Aqui em Position. Tá no bar, né? Nós vamos mudar ele aqui para Before Navigation Bar, que é aquela barra lá de cima mesmo. Ele vai ficar... Vamos ver aqui como é que vai ficar. Legal. Acabou de acontecer uma coisa aqui que eu teria que explicar para vocês, né? E é legal que aconteceu agora, porque vocês vão entender. Observe que eu estou aqui com a minha página. A minha página aqui ela está traduzida para o inglês. Aqui a gente vê de forma mais nítida que é um aplicativo diferente. Tá? Ele não está acessando aqui o meu aplicativo principal, ele está acessando o meu aplicativo em inglês. Tanto que a alteração que eu acabei de fazer aqui no meu aplicativo principal, que é o aplicativo 100, ela não está disponível aqui. Né? Então, portanto, se eu mudar aqui para PTBR, que é o idioma principal, você vai ver que o botão vai aparecer aqui, tá vendo? Olha, mudar, né? Mudar idioma, né? Vou até mudar o idioma. Vou colocar ele aqui na Before Navigation Bar, para ele ficar aqui no cantinho. Veja que ele está aí, né? Tá aqui o botão. Por que ele não aparece lá no aplicativo em inglês, na versão em inglês do aplicativo? Porque toda vez que você fizer uma alteração no seu aplicativo principal, você vai ter que fazer a sincronização dele com os aplicativos traduzidos para que as suas alterações sejam refletidas no aplicativo traduzido. E esse é um ponto muito importante aí, que precisa inclusive ter bastante atenção, né? Uma vez que você traduz o seu aplicativo, ele vai ser um aplicativo novo, um aplicativo diferente lá para o usuário que está acessando naquele idioma. Então, se você fez alterações no seu aplicativo principal, você precisa sincronizar essas alterações. Como é que faz essa sincronização, né? Antes da gente testar o botão ali, eu vou mostrar para vocês. Olha, eu vou aqui em Application, em Shared Components, né? E aqui em Application Translations. Observe que agora, olha, nós temos aqui uma translation para o inglês e ele está dizendo que requer sincronização. Está yes aqui. Ou seja, eu fiz alterações e preciso sincronizar o meu aplicativo, tá? E aí você pode vir aqui em Publish, Translated, Application. E aí você seleciona aqui, checa ela e vai em Publish. Quando você publica, ele vai sincronizar a sua aplicação agora com a principal. E aí, se a gente mudar agora para inglês aqui, provavelmente ele vai aparecer o botão. Agora sim, ele traduziu aqui para o inglês e o botão está aqui disponível para o usuário. Nós definimos aqui no processo de alteração do idioma para ele mudar para o inglês, né? Então vou mudar aqui para PTBR e vou aqui agora em mudar idioma. Observe que agora eu estou mudando para o inglês utilizando o botão que eu acabei de criar, tá? Como que eu volto agora para o português, né? E observe também que dessa vez ele não preencheu aqui a URL. Ele não preencheu a URL, mas ele setou a definição lá no aplicativo. E aí, quando eu fizer login agora novamente, ele já vai abrir na versão em inglês, tá? Vamos fazer o teste?
Vamos abrir uma seção nova aqui agora, né? É uma seção nova, né? Se você observar aqui, o número da seção mudou. Então eu estou numa seção nova, mas ele continua aqui com o idioma inglês nessa página, porque eu havia definido na seção anterior. Muito bem, aí você pode melhorar isso daqui, por exemplo, o botãozinho, se eu cliquei, aí você pode usar aqui um idioma, né, uma alternativa aqui, poderia ser, né, uma alternativa interessante, seria você criar 2 botões. E aqui em Execute Server Side, nós vamos tornar esse código aqui um pouquinho maior, mas eu acredito que você vai poder usar esse exemplo aí em situações reais. Vou criar uma variável aqui, tá? Essa variável vai ser L idioma do tipo baixar 2. Não precisa ser em caracteres não, mas enfim. Aí aqui nós vamos chamar nós vamos preencher essa variável utilizando novamente a API PLSQL. Idioma. Nós vamos preencher ela aqui com esse cara aqui, getPreference. Nós vamos utilizar esse camarada aqui. Esse getPreference é a mesma coisa do setPreference, só que aqui eu estou buscando a preferência, né? E a preferência é qual? É essa aqui. Tá, eu estou pegando a preferência FSP Language Preference para o usuário atual, e aí vou saber agora qual que é a preferência. E agora eu dou um if aqui, né? Pode ser até aqui mesmo. If L idioma igual. Ele não vai me deixar usar o if aqui, vai ter que ser um case aqui. Então vamos lá, case case idioma when ptbr vamos ver. Ok, com o case deu certo. Então, se o idioma for PTBR, ele muda para inglês. Se for inglês, ele vai mudar para PTBR, ou seja, só vai inverter mesmo aqui o idioma. Tá? Salvando. Vamos aqui então, executar. Pronto, está aqui, mudar idioma. Eu estou no português, vou mudar o idioma. Mudou para o inglês, né? Se eu clicar nele novamente, ele não mudou para o português, né? Ok, já sei o que é. Faltou sincronizar, né? Lembra que tinha um botão já na minha versão antiga, tinha um botão de mudar idioma, e esse botão de mudar idioma da versão antiga, né, da versão anterior, ele não está ainda com essa lógica. Então a gente vai ter que sincronizar primeiro o aplicativo. Aqui, Shared Components, Application Translations, Publish Translated. Está aqui, ó, precisando sincronizar. Vou sincronizar ele. Ok. Vamos ver se agora vai. Vou atualizar aqui. Atualizar, estou no inglês. Vou mudar para o português. Mudou para o português. Agora eu vou mudar para o inglês novamente. E ele mudou para o inglês. Volto para o português. Volta para o português. Perfeito, né? Agora a gente já tem um botão aqui funcional. Eu poderia, inclusive, preencher ele aqui, né? O texto dele com o idioma. Né? Com o idioma. Mas assim, não vamos fazer isso nessa aula porque não é o objetivo. Vou mostrar outras coisas aqui para vocês, envolvendo aqui envolvendo essa questão de tradução, tá? Se vocês observarem aqui em Translate, nós temos aqui abaixo mais 3 opções, olha. Nós temos a Text Messages,
text message. Esse text message é o seguinte, você pode criar aqui mensagens de textos para serem chamadas nas suas funções SQL, PLSQL, tá? Então, por exemplo, eu poderia criar aqui uma mensagem de erro em português, em inglês, né? E aí, quando eu chamasse, né, quando eu criar lá uma instrução PLSQL, eu posso, de acordo com o idioma do usuário, mostrar uma mensagem no idioma dele, tá? Essa é uma opção, né? E você cria manual aqui as suas mensagens. Você também tem a opção aqui de Dynamic Translations. Esse Dynamic Translations é você utilizar ali a API Apex Lang para fazer a tradução do seu aplicativo mesmo, tá? Você pode fazer a tradução dinâmica utilizando PLSQL, tá? Aí utilizando aqui a nossa API, né? Tem uma API aqui, Apex Lang, é um pouquinho mais avançado, mas é importante que a gente saiba que é possível fazer, né? Não. Apex Lang. Aqui, ó, tá aqui. Apex Lang. Essa API aqui tem aqui várias procedures, né? Tem várias procedures e funções aqui que você pode utilizar para manipular os arquivos de tradução, tá? Você pode, inclusive, publicar aqui, tá vendo? Olha, inclusive, você pode utilizar a API para fazer a sincronização do seu aplicativo de forma programática, né? Para evitar esse problema aí de alguém esquecer de sincronizar a aplicação e você ficar com aplicações, né, em versões diferentes, né? Se essa é uma regra de negócio, seria interessante, né, você utilizar aí, de fazer isso de forma programática. Enfim, dá uma estudada aí nessa API, porque ela é bem interessante quando o assunto é tradução, tá? Acredito que a gente já falou de tudo aqui que seria necessário quando se trata de tradução. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, porque vem mais conteúdos interessantes aí sobre Oracle Apex para vocês. Um abraço e até mais.